Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, estamos aqui mais uma vez, eu e o professor Valdemar, para gravar a aula prática para vocês. E a nossa intenção é fazer com que vocês se sintam dentro da universidade. Toda essa estrutura foi montada para vocês, mas, infelizmente, na situação em que estamos, temos que manter distância, né? Mas estamos torcendo por todos, logo estaremos juntos e nós vamos fazer o possível para vocês compreenderem tudo o que a gente estaria desenvolvendo na aula, pelo menos cobrir parte dessa deficiência, que é a distância. Mas, morrendo de saudade de todo mundo. Fiquem com Deus, tá? E atenção à aula, que já vai começar. Pessoal, nossa aula, então, sobre a histologia do ovário, né, que é um dos órgãos que compõe o sistema reprodutor feminino. Então, nesse menor aumento, nós podemos observar a forma do órgão, que lembra uma amêndoa, certo? E nesse aumento, o que nós conseguimos identificar é a região cortical, que é essa faixa periférica, em alguns locais até bem espessa, e essa área diferente, que é a região medular. Nessa região medular é onde nós encontramos uma grande quantidade de vasos sanguíneos, e o espaço entre esses vasos sanguíneos preenchido por conjuntivo frouxo. Já na região cortical, existe um tecido conjuntivo frouxo, mas na cortical é onde nós vamos encontrar os folículos ovarianos, né? Então nós temos aqui, ó, um folículo ovariano aqui, folículo ovariano, folículo ovariano, folículo ovariano. Existem milhares de folículos ovarianos, mas nós vamos conseguir observar essas centenas, milhares, numa objetiva de maior aumento. Nesse aumento, nós temos que reconhecer a forma do órgão, reconhecer a região medular e distinguir a região cortical do ovário. Na objetiva de 4 vezes, né, com um aumento de 40 vezes, o que nós podemos observar, já com uma riqueza maior de detalhes, né, a seta, ou aqui onde eu estou passando a ponteira, é o epitélio germinativo, que é um epitélio simples cúbico, que reveste o ovário inteirinho. Todo o ovário é revestido por esse epitélio simples cúbico, que é chamado epitélio germinativo. Logo abaixo do epitélio, ó, nesse aumento dá para distinguir também, aonde a professora Leonilda colocou a seta agora, é a túnica albugínea, que é uma camada formada por tecido conjuntivo denso, tá? Então repare que eu tenho o epitélio conjuntivo denso, que é a albugínea. Abaixo, onde a professora Leonilda está passando a seta agora, é a região cortical do ovário, aonde nós encontramos os folículos ovarianos, né, que nós já vamos vê-los um a um como eles são. Veja que a professora Leonilda chegou num local, numa região da lâmina, que já é bem diferente da cortical. Essa região que a seta está em cima, que nós estamos apontando agora, é a região medular do ovário. Veja que na região medular há uma riqueza de vasos sanguíneos. Essas estruturas arredondadas que passou a seta, essa que a seta vai passar em cima agora, são vasos sanguíneos, são artérias, veias, arteríolas e vênulas. Então aqui é a região medular. Obviamente que continuando, né, como o órgão ele tem um formato oval, né, lembrando uma amêndoa, nós chegamos novamente na região cortical, tá? E a seta, inclusive a seta agora passou sobre um folículo ovariano que eu consigo identificar nesse aumento. Novamente, chegamos na túnica albugínea e no epitélio simples cúbico, certo? A professora Leonilda vai voltar na outra superfície e vai colocar na objetiva de 10 vezes para nós identificarmos o epitélio e a túnica albugínea. Então,
Repare, ó, esse tecido superficial no ovário, presente no ovário inteiro, revestindo o ovário inteiro, é o epitélio simples cúbico. E logo abaixo é a túnica albugínea de tecido conjuntivo denso. Nós vamos passar para a objetiva de 40 vezes, né? Vamos aumentar um pouquinho para certificar, né, de que realmente é um epitélio embaixo um conjuntivo denso. Então está aqui. Apesar de uma aparência não tão cúbica, esse epitélio ele é simples cúbico. Certo? Então aqui é o epitélio simples cúbico que reveste todo o ovário, chamado de epitélio germinativo. E logo abaixo do epitélio, essa camada mais corada, que a professora Leonilda está com a seta em cima, é a túnica albugínea, tecido conjuntivo denso. Repare que nessa objetiva de 40 vezes, nós já conseguimos observar algumas estruturas diferentes do conjuntivo que forma a cortical. Porque ó, daqui para baixo, né, onde a professora Leonilda está apontando, já é região cortical. Certo? Onde ela está passando a seta é tecido conjuntivo. E aqui em cima são os folículos ovarianos. Então ali, onde a seta parou, é um folículo ovariano. Lembrando que esses folículos ovarianos, você pode ver que eles são diferentes. Ó. Esse folículo, ele é grande, ele é maior do que os outros 4 que estavam no campo. Significa o seguinte, que existem folículos com tamanhos e, vamos dizer assim, classificações diferentes, de acordo com o estágio de maturação do folículo, como nós já estudamos na aula teórica. Então, esse folículo, que é o menor de todos, esse é o folículo primordial, certo? Nos ovários, com exceção da mulher quando está pós-menopausa, nos ovários, o que predomina são os folículos primordiais. Então, o folículo primordial, ele é formado por um ovócito primário, tá? Essa célula aqui dentro, ó, é um ovócito primário. Esse ovócito primário, ele possui 46 cromossomos. Isso aqui é o núcleo do ovócito. Isso aqui é o citoplasma do ovócito. Como que eu sei que é um folículo primordial? Porque ao redor do ovócito existe uma camada de células foliculares achatadas, certo? Então esse é um folículo primordial. Lembre-se, é o menor de todos e o que existe maior quantidade no ovário. Folículo primordial, ovócito primário, núcleo, citoplasma. E ao redor do ovócito, uma camada de células foliculares achatadas. Tá? Nós vamos passar agora para um outro tipo de folículo, que é o folículo primário unilaminar. Então, já estava ali no campo, né? Então, agora a professora Leonilda está apontando o folículo primário unilaminar. O que acontece? Em cada ciclo menstrual, dezenas de folículos primordiais passam para o estágio de folículo primário unilaminar. Bom, primeiro, o folículo primário unilaminar, está bem óbvio na imagem, ele é maior do que o folículo primordial. Tá, mas isso não basta para classificar ele como primário unilaminar. O que nós vamos observar ainda? Nós vamos observar um aumento de tamanho do ovócito, tá? Aqui, ó, é um ovócito, mas principalmente as células foliculares estão formando uma camada de células cúbicas. Então, no folículo primário unilaminar, as células foliculares que eram achatadas passam para
cúbicas. Certo? Então vamos lá. Folículo primário unilaminar. O ovócito é maior, continua sendo ovócito primário. A quantidade de células foliculares aumenta e as células foliculares tornam-se cúbicas. E externamente, veja onde está a seta, certo? Dá uma olhada onde está a seta. Externamente, as células do tecido conjuntivo se organizam para formar uma outra camada, que é a chamada teca. Então, presta bem atenção. O folículo primário unilaminar, maior que o primordial, o ovócito é maior, possui mais células foliculares e as células foliculares com a forma cúbica. E, externamente, começa a se formar uma outra camada, que é a chamada teca. Certo? Tudo bem? Então, presta bem atenção nessa imagem. Então, nós vamos voltar para o menor aumento e vamos procurar um outro folículo em um outro estágio de desenvolvimento. Porque, de acordo com o que nós vimos na aula teórica, aquele folículo primário unilaminar, ele, sob influência hormonal do FSH, ele vai passar para folículo primário multilaminar. Tá? Então, nós vamos procurar um folículo primário multilaminar. Né? Nós vamos passar pela região cortical, nós vamos margeando, certo? Então, ali um outro folículo primário unilaminar passou. Né? Vamos continuar. Tem uns bonitinhos. Isso aqui é um outro tipo de folículo, que é chamado antral. Né? Olha agora aqui, ó. Vamos dar uma olhada nesse aqui, que está um pouco diferente, ele está maior. Certo? Então, vamos observar. Ó, a princípio, né, você pode dar uma olhada e falar, nossa, eu acho que esse folículo está igual ao primário unilaminar. Mas não, presta atenção. Então, olha bem, toda essa estrutura é um folículo ovariano. Né? Então, ele vem ó, daqui até aqui. Tudo isso é um folículo ovariano. Tá certo? A professora Leonilda está passando a seta sobre o folículo ovariano. Vamos analisar esse folículo. Bom, internamente, ele possui esta célula. É um ovócito. É um ovócito chamado primário, com 46 cromossomos ainda. Essa regiãozinha mais corada do ovócito é o núcleo do ovócito. E aqui é o citoplasma do ovócito. Lembre-se que o ovócito, ele é muitas vezes chamado de óvulo, é o gameta feminino, que vai ser fecundado pelo espermatozoide. Então está aqui, ó, o ovócito com o seu citoplasma e o seu núcleo. Repara agora que ao redor do ovócito, existe uma membrana, tá? Essa aqui onde eu estou passando a seta, ó, essa aqui é uma membrana acelular, glicoproteica. Essa membrana é chamada de zona pelúcida. Essa membrana que eu estou passando a seta é chamada de zona pelúcida. A zona pelúcida é uma membrana acelular, glicoproteica, sintetizada pelo próprio ovócito. Vamos lembrar da teórica. A zona pelúcida, ela tem a função de permitir que apenas um espermatozoide passe e faça a fecundação do ovócito. Isso no momento da fecundação. Muito bem. Esse é um folículo primário multilaminar. Veja que agora a professora Leonilda parou a seta sobre as células foliculares. Então veja que ao redor do ovócito, né, existe uma camada com dezenas de células foliculares. Essas células foliculares, elas formam a camada granulosa. Mas por que chama-se folículo primário multilaminar? Porque agora
ao invés de existir apenas uma camada de células foliculares, então veja, ó, eu não tenho mais uma camada só de células foliculares. Eu tenho uma, eu tenho duas, eu tenho três. Nesse ponto, eu tenho uma, duas, três. Ó, uma, duas, três camadas de células foliculares. Ou seja, eu não tenho mais uma camada, eu tenho mais de uma. Então, esse é um folículo primário multilaminar. Por que multi? Porque é mais de uma camada de células foliculares. Certo? Por isso que ele recebe esse nome, para diferenciar do unilaminar. Então veja, camada granulosa, formada por vários estratos de células foliculares. E veja que, por fora, ó, por fora, externamente a camada granulosa, a teca continua se desenvolvendo. Nós vamos poder observar nos outros dois tipos de folículos que a teca ela vai ficar bem mais espessa, certo? Então vamos recapitular? Vamos lá, né? A gente falou um monte de coisa aqui, tá? Vamos dar uma recapitulada. Toda a estrutura, a professora Leonilda vai passar a seta, né? Veja, ela está passando a seta sobre o folículo inteiro. Então esse é um folículo primário multilaminar. Ela agora vai apontar o ovócito, tá? Então a professora Leonilda passou o ovócito. Ela vai passar a seta sobre o ovócito, tá? Vou junto, ó. Olha aí, ó, ovócito, ó. Toda essa célula, é a célula inteira, é o ovócito. Essa estrutura central no ovócito é o núcleo, onde estão os cromossomos. E essa área rósea ao redor do núcleo é o citoplasma, certo? Agora, a professora Leonilda vai apontar a zona pelúcida. Tá vendo, ó? Zona pelúcida. Vou repetir, membrana acelular glicoproteica, que permite a passagem de apenas um espermatozoide no momento da fecundação. O professor agora vai apontar a camada granulosa, formada por células foliculares. Então está aqui, ó. Essa é a camada granulosa, certo? São vários estratos de células foliculares. Tudo bem? Está aqui, ó, camada granulosa. E a camada mais externa do folículo é a teca, certo? Fisiologicamente, nós temos que lembrar o seguinte: existe um hormônio produzido na hipófise, que é uma glândula que o ser humano possui. Esse hormônio chama-se FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Esse hormônio, ele estimula, ele faz com que o folículo cresça, aumente de tamanho, que haja proliferação das células. E esse FSH também estimula o folículo ovariano a produzir estrógeno, que é um dos hormônios femininos, certo? Então veja, eu tenho o folículo primário multilaminar e olha quem está aqui do lado, folículos primordiais, certo? Ali são folículos primordiais. Veja o que eu tenho aqui, túnica albugínea. E agora a seta está no epitélio germinativo simples cúbico. Olha aqui, ó. Olha o tamanho desse folículo, que bonitinho. Esse é um folículo primordial, né? Olha bem a diferença de um folículo primordial para um folículo primário multilaminar, né? Veja em relação ao tamanho e forma das células. Certo? Aqui é outro folículo primário multilaminar. Está um pouco menor, mas duas camadas de células foliculares na camada granulosa. Certo? Nós vamos diminuir novamente, né? Nós vamos procurar um folículo antral.
Olha lá, esse é um folículo antral. Bom, óbvio que o folículo antral, ele é maior do que o folículo primário multilaminar. Olha só nesse aumento, ó, presta atenção. Aqui do lado direito, quer ver? O professor Leonildo vai deixar nesse lugar, ó. Aqui do lado direito são os folículos primários multilaminares, que nós acabamos de ver. E esse maior é um folículo antral. Então agora a professora Leonilda vai passar a seta sobre todo o folículo antral, certo? Olha lá, toda essa estrutura que a professora está passando a seta é o folículo antral. Muito bem. Bom, o folículo antral, óbvio, maior do que o primário multilaminar, né? Esse folículo antral, ele é formado também pelo ovócito, certo? Então, o professor Leonildo está apontando o ovócito. Continua sendo o ovócito primário, certo? Esse ovócito continua ainda como ovócito primário, com 46 cromossomos. E veja, ao redor desse ovócito, essa membrana vermelha, cor-de-rosa, é a zona pelúcida. Então eu tenho ovócito primário, zona pelúcida. O professor Leonildo vai diminuir um pouquinho, né, para a gente ter uma noção geral. Olha lá, ó. Ovócito, zona pelúcida, camada granulosa, né? Nós vamos apontar a camada granulosa. Então aqui tudo, ó, é camada granulosa, tudo aqui camada granulosa, formada pelas células foliculares. Tá vendo? Ó, tudo camada granulosa. E externamente a granulosa, repara, ó, olha o limite, ó. Aqui é camada granulosa. Veja aqui o limite. Desse limite, aonde a seta está em cima, é a teca. Lembra que eu falei antes? Conforme o folículo vai crescendo, a teca também vai se desenvolvendo, certo? Então nós temos, ó, teca, toda essa camada é teca, camada granulosa, e veja que na camada granulosa forma-se uma cavidade. Essa cavidade que a seta está passando em cima é chamada de antro folicular. Ou seja, se o folículo possui o antro, ele é um folículo antral, certo? Então, o folículo antral, a característica do folículo antral é justamente possuir o antro na camada granulosa, certo? Então, se nós formos analisar o folículo antral, ele possui as mesmas estruturas e características do folículo primário multilaminar, mas a mais esse folículo antral possui o antro entre as células da camada folicular. Aí o que é isso aqui? É o antro também, né? Porque o antro ele vai se tornar uma cavidade única. Mas antes desse antro ser uma cavidade única, ele vai aparecendo diversas pequenas cavidades espalhadas na camada granulosa. Tá certo? Então vamos repassar, vamos rever o que nós acabamos de ver, né? Essa falação aqui toda, né? Então vamos lá. Para nós partimos, né, depois desse para o folículo maduro, ó, de fora para dentro. A teca, então essa camada é a teca, camada granulosa, a zona pelúcida, o ovócito primário e o antro. Então esse é um folículo antral. Veja que ele é bem maior do que o primário multilaminar e os primordiais. Lembrando, o hormônio folículo estimulante produzido pela hipófise estimula o crescimento do folículo ovariano e estimula o folículo a produzir estrógeno. Pessoal, finalmente, né,
nessa evolução do folículo com ação de FSH, chegamos ao folículo maduro, ou folículo de Graafi. Então lembre-se, o folículo maduro é aquele que vai sofrer o processo de ovulação, né? Vamos então analisar esse folículo maduro. Ó. O folículo maduro, a professora Leonilda vai passar a seta sobre ele inteiro, certo? Então a seta está passando sobre o folículo maduro. Todo aí é folículo maduro, né? Veja que para cima tem um outro folículo maduro no outro plano de corte, mas vamos ficar atento nesse. Então o que nós temos? Ó, nesse folículo maduro, nós vamos ter o ovócito, né? Nós vamos ter o ovócito. Esse ovócito, ele é um ovócito secundário, com 23 cromossomos duplicados. Esse ovócito, ele está prontinho para sofrer uma fecundação. Então, todos nós já fomos um dia um ovócito secundário, né? Todos nós já fomos uma célula chamada ovócito secundário, certo? Então, esse é um ovócito secundário com 23 cromossomos duplicados e continua ao redor do ovócito a zona pelúcida, que é essa membrana cor-de-rosa acelular glicoproteica. Lembre-se, a zona pelúcida permite a passagem de apenas um espermatozoide para que haja fecundação do ovócito. Muito bem. Voltando para a objetiva de 10 vezes, olha o que nós podemos observar. O antro do folículo maduro, ele é único. Então, todos aqueles pequenos antros que foram se formando, se uniram, se juntaram para formar um antro único. O antro que está presente na camada granulosa, né? Então, a professora Leonilda está apontando, ó, ali o antro e agora a camada granulosa. Tá certo? Tá? Então tá aqui, ó. Vamos dar uma olhada agora, ó. Camada granulosa, né? Vamos dar um foco aqui, que está um pouquinho desfocado. Tá? Ó, então a camada granulosa e por fora da granulosa a camada teca. Vamos dar uma aumentadinha para pegar a granulosa e a teca. Porque nessa fase, a teca ela é dividida em duas partes, que é teca interna e teca externa, né? Olha só, né? Então vamos lá, ó. Tudo aqui é teca, tá? Tudo aqui é teca. Olha o limite, ó, de teca para a camada granulosa. Então, daqui para baixo é camada granulosa e aqui é a teca. Essa região da teca adjacente à camada granulosa é a teca interna. São células globosas, arredondadas. E aqui acima, mais externo, essas células achatadas formam a teca externa. Tá? Lembrando que a teca, em associação com a camada granulosa, estimulado pelo hormônio FSH, produzem o estrógeno, certo? Então, ó, teca interna, teca externa. Então, tudo aqui é teca, tá? Tudo aqui é teca. E aqui é a camada granulosa, tá? Vamos diminuir de novo para 10 vezes, certo? Repara o seguinte, ó. Então, nós temos aqui o ovócito, zona pelúcida. Repara que ao redor dessa zona pelúcida forma-se um pequeno aglomerado de células foliculares, tá? Olha aqui, ó. Essas célulazinhas foliculares ao redor da zona pelúcida é chamada de corona radiata, tá? Então vamos por partes, ó. Ovócito, vamos passar para 40 vezes para não haver equívoco, né? Então vamos lá, ó. O ovócito secundário, certo? Ovócito secundário, zona pelúcida e corona
radiata. Então, esse grupo de células ao redor da zona pelúcida, ao redor do ovócito, essas células formam a corona radiata. Ah, mas qual é a finalidade da corona radiata? A corona radiata, ela tem função na fecundação, certo? Na ovulação, sai do folículo ovócito acompanhado de zona pelúcida e corona radiata. Tudo bem? Então, voltando para a objetiva de 10 vezes, tá? O folículo maduro inteirinho no campo, né? Veja bem, é um plano de corte, né? Então pegou uma parte dele apenas, né? Ó, tudo aí é o folículo maduro, tá? Tudo é folículo maduro, ó. Teca, olha só, teca, granulosa, antro, corona radiata, zona pelúcida, ovócito secundário. Pessoal, é o seguinte, né? O que a gente tem que lembrar? Aquele folículo maduro, ele passa por um processo de ovulação. Na ovulação, o folículo, ele rompe, tá vendo, ó? Inclusive aqui tem um local onde ocorreu a ruptura do folículo e da parede do ovário. Forma-se uma pequena cicatriz que com o tempo, né, vai desaparecer. E veja o seguinte, após a ovulação, vai permanecer no ovário a camada granulosa, né? A professora Leonilda vai apontar a camada granulosa, e a teca, né? Agora a professora Leonilda aponta a teca. Então veja, ó, quando ocorre a ovulação, o folículo se rompe e resta, né? Vai permanecer no ovário a teca e a camada granulosa, ó, teca e camada granulosa. Veja bem, a teca e a camada granulosa vão formar dentro do ovário o corpo lúteo. Então, o que nós estamos vendo aqui no menor aumento, que a professora Leonilda vai passar a seta sobre, é um corpo lúteo em início de formação. Toda essa estrutura que a professora está passando a seta é um corpo lúteo em início de formação. Bom, e o que vem a ser o corpo lúteo? O corpo lúteo, ele vai ser uma glândula endócrina temporária. Ela vai permanecer por alguns dias no ovário. E esse corpo lúteo, por influência do hormônio LH, esse corpo lúteo, ele vai permanecer no ovário, vai crescer, e esse corpo lúteo, ele vai produzir progesterona e estrógeno, certo? Então essa estrutura que é um corpo lúteo vai produzir progesterona e estrógeno. A progesterona é o hormônio que impede que haja uma nova menstruação, por exemplo. Essa progesterona é que, se houver uma fecundação, é a progesterona o hormônio responsável pela manutenção da gestação, a manutenção da camada funcional do endométrio do útero. Então, a progesterona ela é importantíssima para se manter uma gestação. E a progesterona é produzida pelo corpo lúteo. A produção da progesterona é estimulada pelo hormônio LH. Tá? Nós vamos passar um pouquinho para o objetivo maior, para nós vermos a diferença das células granulosas, né? Então está aqui as células granulosas, são células mais arredondadas, com uma coloração mais intensa, certo? Então está aqui, olha o limite, ó, células da camada granulosa, tão bonitas aqui, né? E aqui para o lado direito, as células da teca. Então, a teca e a camada granulosa, que a professora Leonilda está passando a seta, então camada granulosa e a teca vão constituir o corpo lúteo dentro do ovário após a ovulação. Lembrando que na ovulação é expulso lá do folículo o ovócito secundário junto com a zona pelúcida e a corona radiata. Então agora o que nós temos aqui é um corpo lúteo em início de formação.
nós vamos voltar para o menor aumento, né? Para você ver a diferença entre células granulosas, tá? E as células da teca. Então, essa estrutura que está aí apontada, ó, camada teca, né? Células da teca e as células da camada granulosa, certo? Essa estrutura que a seta está passando em cima, que a professora Leonilda está mostrando, essa estrutura é um corpo lúteo em formação. Sabe o que é isso aqui? Vaso sanguíneo, tá? Vaso sanguíneo. Isso é um vaso sanguíneo que vai receber os hormônios progesterona e estrógeno produzidos pelo corpo lúteo. Pessoal, seguindo aquele protocolo, né, que vocês estavam acostumados em laboratório de acompanhar a projeção e ter o desenho no quadro, então nós fizemos aqui um esquema para você ter uma noção, né, de como desenhar no portfólio que nós vamos pedir para vocês fazerem, né? Achou que não ia ter portfólio, né? Então dá uma olhada, ó. Primeiro, nós representamos aqui, ou representamos apenas a região cortical, certo? Então, repara que nós fizemos, ó, o epitélio simples cúbico, né, que é o epitélio germinativo, bonitinho aqui, desenhadinho. Abaixo a túnica albugínea, que é o tecido conjuntivo denso, certo? Então veja que na túnica albugínea não existem folículos ovarianos. Então, o que nós temos aqui esquematizado? Folículos ovarianos. Então, ó, esses três acima são folículos primordiais, que nós já vimos na projeção. Então, dá uma olhadinha. O folículo primordial, olha, o desenho está igualzinho ao que estava na projeção. Está vendo? Ó, o ovócito, né, que é um ovócito primário, e uma camada de células foliculares achatadas ao redor. Então, folículo primordial, folículo primordial, folículo primordial. Lembrando, a maioria dos folículos encontrados no ovário são folículos primordiais, certo? Só para lembrar, a mulher recém-nascida, nos 2 ovários, estima-se que ela nasça com 2 milhões de ovócitos, né? Olha que grande quantidade, certo? Muito bem, esse é o folículo primordial. Agora veja a diferença com relação aos outros folículos que estão esquematizados. O que nós temos aqui? Um folículo primário unilaminar. O folículo primordial, ele muda de estágio para folículo primário unilaminar. Então, em cada ciclo menstrual, 10, 20, 30 folículos primordiais passam para folículo primário unilaminar. Folículo primário unilaminar tem lá o seu ovócito primário, com 46 cromossomos, que é o número de cromossomos que nossas células possuem. Uma camada de células foliculares cúbicas ao seu redor. A teca começa a se organizar. E, em alguns folículos primários unilaminares, é possível encontrar o quê? A zona pelúcida, em começo de formação. Certo? Muito bem. Folículos primordiais, né? Folículos primordiais, aqui o primário unilaminar. O que acontece? Esse folículo primário unilaminar, ele está sob efeito do FSH. O FSH é aquele hormônio da hipófise que estimula o crescimento do folículo ovariano. O folículo ovariano, então, sob efeito do FSH, vai se desenvolver, ele vai crescer, ele vai aumentar em tamanho. E o estágio agora é denominado de folículo primário multilaminar. Folículo primário multilaminar, como nós já vimos na projeção. Então, olha o desenho. Folículo primário multilaminar. Ovócito primário, certo? Citoplasma e núcleo. A zona pelúcida, né, que permite a passagem de apenas o espermatozoide na fecundação. A camada granulosa com vários estratos de células foliculares. E a teca que se organiza ao redor desse folículo. Certo? Então esse é um folículo primário multilaminar.
sob efeito do FSH. Lembrando que esse folículo primário multilaminar, quando surgir no interior dele o antro, que é aquela cavidade, tá? Então, quando se forma o antro no interior da camada granulosa do folículo primário multilaminar, esse folículo passa a ser um folículo antral. Então, o folículo antral é a fase seguinte ao folículo primário multilaminar, aonde na camada granulosa forma-se o antro. Pessoal, para terminar aqui, né, de vermos aqui o esquema que nós preparamos para vocês para essa aula prática, aqui uma representação de um folículo maduro, equivalente àquele que nós acabamos de ver na projeção. Então lembre-se, o folículo maduro ele é enorme comparado-se com o tamanho de um folículo antral, de um folículo primário, de um folículo primordial. Esse folículo maduro, ele chegou a essa fase de maduro estimulada o seu crescimento pelo hormônio FSH. Então é o seguinte, o que caracteriza um folículo maduro? O folículo maduro possui um antro muito desenvolvido, certo? Então o antro de um folículo maduro, ele é enorme, muito grande. Mas vamos lá, esse folículo maduro, ele está na região cortical do ovário, a gente não pode esquecer. Esse folículo maduro, ele vai ter o ovócito, que agora é secundário. Esse ovócito secundário, ele possui 23 cromossomos duplicados. Esse ovócito secundário é o ovócito que está apto a ser fecundado, tá? Que é o que nós vamos ver na aula teórica, né, dessa próxima quarta-feira. Então é o seguinte, ó, esse ovócito secundário, com 23 cromossomos duplicados, a zona pelúcida, membrana acelular, glicoproteica, que permite a passagem de apenas um espermatozoide na fecundação, e a corona radiata. O antro enorme, a camada granulosa, e aqui a teca, com teca interna e teca externa. Então esse é o folículo maduro ou folículo de Graafi. Para você ter uma ideia, na literatura, né, os autores de histologia dizem o seguinte, um folículo maduro pode ter até 2 centímetros de diâmetro no ovário. O ovário que tem 4 centímetros de comprimento, certo? Então, refazendo, ó, revendo, em relação ao esquema, o que nós temos? Ovócito secundário, citoplasma e núcleo, zona pelúcida, corona radiata. Antro, camada granulosa e a teca, dividida em teca interna e teca externa. Então esse é o folículo maduro, ou folículo de Graafi. Certo? Esse é o folículo que vai sofrer ovulação. Esse é o folículo que vai sofrer ovulação. Lembrando, na ovulação, sai do ovário em direção à tuba uterina o ovócito, acompanhado da zona pelúcida e da corona radiata. Permanece no ovário a camada granulosa e a teca, que vão formar o corpo lúteo.